Vamos lá. Cara, nada demais. Eu sempre gostei de música, né? Eu sempre gostei de música e tinha uma relação com música que tem a ver com identidade, né? A música sempre, de alguma maneira, moldou minha identidade. Vai, eu sou da época do punk, do new wave, enfim, eu passei por Saquei. todas essas fases e de todas essas fases, de alguma maneira, Abasteceram, aham. criaram essa minha identidade, vai. A música, de alguma maneira, teve a ver com a minha identidade a vida inteira, É, mesmo quando eu não isso é percebia muito isso, né? importante, né? Porque normalmente quem lida com música quase sempre já bebeu dessa fonte, né? Mesmo que não. Mesmo que não saiba, né? Exatamente, essa é a Mesmo que não saiba, parada. de alguma Essa é a maneira, estava parada. ligado ali no começo. Para mim não foi diferente. Enfim, como um monte de garoto, eu tinha na música uma parte da minha identidade. E, e Tô entrei olhando da aqui. forma mais simples do mundo, né? Entrei para a faculdade, no primeiro semestre da faculdade, quis procurar um emprego, qualquer emprego, não tinha uma visão do que eu queria fazer comunicação na PUC. E já no primeiro semestre, eu tinha 17 anos, eu fui atrás do CIEE. Ainda tem, Centro de Integração Escola-Empresa. Rumor de lá da PUC, é. Pois é, né? Ainda existe, né? Pois é formidável, porque, pô, eu não sabia onde procurar emprego, não tinha, enfim, não tinha muito contato de ninguém. E, e aí tinha lá, uma das opções era a Warner, estágio na Warner, né? Então foi isso. Em 85 eu fiz um estágio na Warner. Maneiraço, pô. E o meu estágio eu era promotor de loja. Na época tinha loja de disco, vinil, Sim, era vinil, né? sim. Vinil e cassete. Trabalhando na. Entendi, Eu ia entendi. na loja levar discos promocionais para os compradores das lojas. Tinha um monte de loja aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Putz, era cheio de loja de disco. E eu levava o disco promocional, o artista que a gente estava lançando, né? Mostrar pro cara e tal. Mas principalmente eu fazia era vitrine. Eu levava pôster, levava Entendi. capa de disco, grampo, durex. Eu chegava na faculdade com esse negócio todo, o pessoal me sacaneava o tempo todo. E era colar, fazer vitrine, encontrar espaços na loja para poder mostrar o produto. Foi a primeira vez que eu trabalhei com música, na verdade, e foi totalmente por acaso. E depois disso eu fiz outras coisas, trabalhei em TV, trabalhei na TV Globo, trabalhei em teledramaturgia, novela, trabalhei na Globosat, enfim, agência de publicidade, rádio. Até que em 90 e tanto, eu fui chamado o Paulo Rosa, o Laureano, que estavam fazendo a MCA, que era a empresa do Edgar Bronfman Jr. Essa história é engraçada, porque o cara era da família do dono da Seagrams, né, que vendia bebida, né, uísque, essas bebidas. E, e Pode ele... olhar aí, fica à vontade, cara. Porque é podcast, não tem essa não. Se fosse E aí, televisão, a gente tava ferrado. e aí esse cara comprou uma gravadora, pegou o dinheiro do pai e comprou uma gravadora MCA. Essa gravadora MCA depois comprou os estúdios da Universal e fez uma gravadora chamada Universal. Esse foi o começo da Universal, na verdade. Uhum. Então a MCA, na verdade, virou Universal nessa época e depois a Universal foi lá e comprou uma gravadora, que foi a Polygram. Lá fora que você fala, né? No mundo inteiro. Uhum. Aqui a Polygram virou Universal. Na verdade, a Universal era uma gravadora pequena. Bom, nem tão pequena assim, tinha artistas super importantes. Nirvana era da gravadora, pra você ter ideia. Uhum. Era de um dos selos da gravadora. E aí fez a Universal. Então, eu voltei para a gravadora, já trabalhando na área de promoção. Eu era gerente de promoção, trabalhava rádio, TV e imprensa. E depois fui cair na Warner. Fiquei um tempo lá, depois fui para a Warner também nessa área de... Voltou pra Warner. voltei para a Warner. Essa primeira vez que eu trabalhei na Warner, que eu fui estagiário, o presidente era o André Midani. Ele era presidente aqui no Jardim Botânico. Uhum. E depois eu voltei já com a Warner na Gávea, né? Já Beto Boaventura, Sérgio Afonso, enfim, já uma outra geração. E nessa época já voltei. Eu tinha... Na MCA eu trabalhei na área de promoção, mas trabalhei na área artística também, fui gerente artístico. Trabalhei com o Sérgio Carvalho, que era o diretor artístico. E quando eu fui para a Warner, fui para a área internacional, né? Fui ser label internacional, né? Cuidando de selos do grupo Warner, né? Uhum. E aí eu tive uma outra experiência, outra né? experiência muito legal também, você trabalhar numa empresa como a Warner, super grande, a Warner Bros, que tinha um puta de uma gravadora, Atlantic. Então tive essa relação com o mercado internacional, como é que funcionava num país que já começava a despontar
o tamanho da indústria do Internacional. repertório doméstico, né? O repertório doméstico aqui já começava a dominar. E apesar de que nas rádios tocavam ainda muita música internacional, Sim. naquela época. Falando de que ano isso aí? Putz, isso foi em 97, 98. E na Warner eu fiz de tudo, né? Até diretor artístico eu fui, né? Então, em determinado momento eu saí da área internacional, fui para cair na área artística, né? Dentro da própria Warner. Dentro da Warner, o Claudio Condé me chamou, né? O nosso diretor artístico era o Tom Capone, ninguém menos que Tom Capone, né? E quando ele faleceu, depois de um certo tempo, eu fui lá e ocupei esse espaço. E aí fiquei um bom tempo como diretor artístico da Warner. E saí da Warner, eu vivi essa época, né, de 2000 na Warner eu fiquei de 97 até 2012, mais ou menos. Até 12? Um pouquinho antes, eu talvez. fiquei um pouco antes, Na verdade, eu fiquei até 2000. Eu lembro que em 12 para 13 eu entrei com a Anitta lá e eu não lembro da gente ter se cruzado. Talvez tenha sido um pouco antes. Foi um pouco antes, porque, na verdade, cara, as gravadoras estavam encolhendo de uma forma absurda. Todo mundo estava encolhendo, né? Sim. As fusões já eram fusões para diminuir, né? Quando a EMI foi comprada, quando Era para unir forças e reduzir times, né? Era isso que estava acontecendo. Então, eu vi ali uma oportunidade de sair, começar a enveredar para um lado que eu via que era intuitivamente, né? Que eu via que era uma área que eu ainda não conhecia muito bem, mas que me encantava, que era a área de shows. E eu saí da Warner já começando a trabalhar com coisas de new business naquela época, né?